Meus irmãos, que o nosso Mestre esteja entre nós. Por meio de suas parábolas, Jesus nos ensina, e cada vez mais esses ensinamentos transcendem nossas temporárias interpretações. Há uma parábola intitulada A Parábola do Juiz Iníquo. O que é iniquidade? Injustiça, crueldade. Então Jesus conta que existia um juiz e ele diz: um juiz que não temia a Deus e não respeitava os homens. Poderia ter sido um prefeito, um governador, um presidente, um administrador, um senhor da vinha. Ele escolheu a autoridade de um magistrado. E também tinha uma mulher viúva que constantemente solicitava a esse juiz que lhe julgasse uma ação. Mas o juiz não dava qualquer tipo de atenção a essas súplicas dessa mulher. Mas a mulher insistia. Jesus conta que a mulher não desistia. Até que um dia o juiz pensou: olha, eu vou logo sentenciar essa causa, vou despachar logo essa mulher, para que ela não mais me importune. E assim fez. A mulher reclamava justiça e parece que o que ela solicitava era uma solicitação, um requerimento, uma petição justa. Aí Jesus completa a parábola dizendo que se um juiz, que não devia nada a ninguém, que tinha total autonomia, ouviu a mulher pela sua insistência, quanto mais o Pai, falando sobre a vantagem da oração persistente. É evidente que Deus, Ele sabe, o nosso Pai conhece as nossas mais profundas necessidades, mas nem sempre nós as conhecemos. Por isso que a persistência em orar está muito mais em nós percebermos o que estamos a pedir do que o atendimento do próprio Pai. Quase sempre, quando nós solicitamos algo em prece, queremos que a resposta seja online, instantânea. Pede agora para daqui a algum minuto o pedido seja atendido. No final dessa parábola, Jesus diz: quando o Filho do Homem voltar, vier à terra, encontrará essa persistente fé? Vejamos. Um juiz, para julgar um requerimento, uma petição, um recurso, ele terá ali um pedido com várias fases. A qualificação para saber se ele é o juiz competente, se não é um outro. A qualificação do requerente, a pessoa que está pedindo, que está se dirigindo ao juiz. Depois vem a narrativa dos fatos, o que aconteceu. E aí vem 4 tipos de fundamentações. A fundamentação legal, que geralmente conhece com a lei maior, a Constituição Federal, por exemplo. A fundamentação doutrinária, pediu com base na lei, mas também existem doutrinadores, pensadores, que explicam o porquê daquela lei e o porquê do futuro pedido. Depois vem a fundamentação probatória, fundamental para o juiz decidir. É a fundamentação das provas. Sem provas, o juiz não tem como decidir. Ele vai decidir o que está ali. Prova escrita ou prova testemunhal, prova documental. E depois tem uma fundamentação que às vezes o advogado se esquece.
que é a fundamentação social, tocar o coração do juiz. E eu me recordo de uma frase do Carl Gustav Jung. Você pode ter muitos conhecimentos, conhecer muitas técnicas, inclusive de negociação, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Podemos ter muitos conhecimentos e muitas técnicas, mas ao tocar uma alma humana, sejamos apenas uma alma humana. É a fundamentação social. Tocar a alma do juiz, tocar o coração do juiz, tocar o ser humano que está investido de uma jurisdição, uma competência. E depois o pedido. O pedido tem que ser fundamentado, já foi fundamentado, possível. Um pedido que se coadune, que se harmonize com as fundamentações anteriores. E depois pede o deferimento, ou seja, a anuência do juiz. Provavelmente, o pedido que ali se encontrava deveria ter esses ingredientes. E o homem sentenciou. Como a mulher não reclamou mais, a favor da mulher, ou melhor, em favor da justiça, já que a mulher dizia que ela tinha razão, que a justiça estava do seu lado. Mas Jesus depois diz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra. Então existe um momento que nós cobramos do juiz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas tem também um momento em que o juiz nos cobra. Tem momento em que o oficial de justiça bate à nossa porta. Tem um momento em que o juiz manda chamar, intimação, para ouvir testemunha, ouvir o acusado, para que ele tenha a oportunidade de se defender. No direito isso tem um nome, princípio do contraditório. O princípio da ampla defesa, o princípio do processo legal. Assim, Jesus demonstra que assim como aquela mulher solicitou, insistiu, e o homem decidiu julgar, ele que não temia ninguém, para não ser importunado, nós também precisamos pedir, para que nós nos libertemos dos infortúnios, para que nós nos libertemos das dores, por meio da resignação, do perdão. Mas Jesus também conta uma outra parábola, a parábola do devedor insolvente. Um homem devia 10.000 talentos a um senhor. E o senhor, chegou o dia, cobrou. O homem não tinha como pagar. 10.000 talentos. Senhores, um talento equivale a 6.000 denários. Um denário corresponde a um dia de trabalho no campo. Um talento, 6.000 denários. 10.000 talentos corresponde a 60 milhões de denários. Quantos dias de trabalho, quantos anos seriam necessários para pagar essa dívida? Mais de 160 mil anos. Então, Jesus não falava de dívida financeira. 160 mil anos para pagar essa dívida de 10.000 talentos. Muito bem. Isso, na linguagem de hoje, corresponde a 170 mil quilos de ouro. Mais de 170, são 174 mil quilos de ouro.
senhor que mandou chamar a família, vai pagar com a família. Isso nos lembra a lei romana das 12 tábuas, ou o código de Hammurabi. Quando alguém não pagava a sua dívida, trabalharia como escravo até um dia quitar a dívida, ou então toda a família. Quando nada tinha, mandava-se matar, esquartejava o indivíduo, o corpo, e dividia cada parte com os credores. Cada credor recebia um pedacinho do corpo esquartejado. Então o homem disse: já que você não tem dinheiro para pagar, então sua família vai trabalhar e eu vou vender como escravos. O senhor que foi cobrar, e o escravo, o servo, chorou, lamentou, solicitou misericórdia, compaixão, e o credor aceitou o pedido. Aí saiu dali, esse servo, feliz, contente, encontrou na rua um devedor seu, que ele devia 100 denários, corresponde a menos de 30 gramas de ouro. 100 dias de trabalho. Com 100 dias de trabalho resolve. O outro, com 164 mil anos de trabalho. A desproporção. Aí o homem lamentou: "Oh, me dê mais um tempo." E esse servo que recebeu o perdão não perdoou o seu devedor e mandou recolher a prisão. Prendam. Teve gente que ficou olhando e falou: "Mas vou contar para o Senhor." E contaram que aquele homem não teve compaixão com alguém que lhe devia muito menos, e o homem chamou de volta. "Mas eu não perdoei você 10.000 talentos?" Aí chamou e ordenou que alguém pudesse acompanhá-lo para que ele pagasse essa dívida. O Senhor resolveu não mais perdoar a dívida daquele homem. E aí nós lembramos da oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos ofensores. Na verdade, não devemos nada a ninguém, e ninguém nos deve, ainda que nos ofenda. A nossa dívida é diante das leis divinas, e o nosso resgate será diante delas. No sentido amplíssimo, esse perdão de dívida não cabe a nós. Quando Jesus disse que deveríamos perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele falava de 70 vezes 7 tentativas. Porque quando se perdoa uma única vez, aprendeu a perdoar. É como passar no concurso. O difícil é passar no primeiro. Depois que passou no primeiro, passa em 10. Passou em 10 vestibulares para medicina, para enfermagem, para fisioterapia. Concurso de vestibular concorrido. Passou em um, aí passa em várias universidades públicas. Perdoar é um vestibular difícil. Também Jesus conta uma outra parábola de um homem que era um servo e que atendia ao seu senhor, cumpria seus deveres. E Jesus diz, ao terminar uma obra, diga apenas: sou um servo inútil. Sou um servo inútil. No sentido amplíssimo, ser servo inútil significa: Deus não precisa de nós. Ainda que Ele não criasse coisa alguma no plano da imanência, na transcendência Ele continuaria trabalhando. E como nós não temos conhecimento, não temos inteligência, não temos sentido espiritual para
compreendeu o que significa Deus trabalhando na transcendência, eternidade transcendente, algo que está além dos universos, algo que está além do universo corpóreo e do universo extracorpóreo. No sentido amplíssimo, nós somos inúteis mesmo. Mas no sentido amplo, nós somos úteis aos propósitos de Deus. Porém, todos os papéis devem ser substituídos. Mas no sentido estrito, nós somos insubstituíveis e extremamente úteis. Se nós não existíssemos, o universo reclamaria a nossa existência. E por isso que nós existimos. Precisamos entender que as nossas vidas surgem de uma grande negociação. Negócio vem de negar o ócio. Ócio seria uma inatividade. Negar a inatividade. Negócio. E essa atividade que é de criação, que o Pai nos deu, essa existência, que faz com que a nossa dívida para com Deus seja impagável. Nós nunca vamos pagar a Deus o que devemos a Ele. O que devemos à lei, vamos ter que pagar. E não saireis daí enquanto não pagares o último centavo. Mas por que nossa dívida para com Deus é eterna? Porque não há como pagar a existência, a vida. Ele nos fez existir como individualidade espiritual. Ele nos fez existir. Então, quando nós oramos persistentemente, nós estamos entrando numa faixa de sintonia. Saímos de um plano e entramos num outro plano, que é o plano divino, do projeto que Ele tem para conosco. E Ele vai nos escutar. E o próprio Mestre diz: se vós, sendo maus, dais boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Porquanto, qual é o pai cujo filho pediu pão vai lhe dar uma pedra? Ou um peixe vai lhe dar uma serpente? E Jesus demonstra o tempo todo essa infinita misericórdia e compaixão que o Pai tem por todas as coisas que Ele criou e cria, tanto no plano material, quanto no plano material extracorpóreo. Mas chega um momento da reflexão. Já que nós sabemos que estamos aqui porque existiu um negócio, estamos encarnados porque houve uma negociação no plano espiritual. E teve gente que avalizou essa encarnação, teve gente que bancou, teve gente que disse: pode autorizar. Nós temos avalistas no plano espiritual. Nós temos espíritos superiores a nós que rogaram ao Pai e Ele autorizou. Porque a concorrência não é fácil, em lugar nenhum do universo. Até para reencarnar, 500 milhões de espermatozoides para uma vaga. E nós vencemos. Uma correria não dá para imaginar 500 milhões de espermatozoides. De vez em quando tem 2, 3 vagas, no máximo. Quando faz um tratamento, aí vem 6 de vez, mas a coisa muito diferenciada. Mas o processo natural, 500 milhões de espermatozoides para uma vaga. Bilhões e bilhões de espíritos circulam o planeta Terra, é mais ou menos assim, buscando o óvulo planetário para fecundar o ovo ou o zigoto. E estamos aqui, num projeto de alto nível espiritual, e num planeta que já alcançou determinado nível, ou avançado nível de conhecimento. Ainda que o nível de moralidade esteja um tanto quanto aquém, mas o nível de intelectualidade tem progredido.
tem avançado. Então existiu a negociação. E nós estamos aqui exatamente porque alguém insistiu. Ou fomos nós mesmos, ou foram os nossos intercessores. Alguém insistiu, ou alguns insistiram, para que tivéssemos essa oportunidade, vivenciando esse momento histórico no planeta Terra, nesse Estado brasileiro. E é evidente que quando temos essa consciência, entre aspas, da inutilidade, é evidente que sabemos que estamos aqui para cumprir um dever. E quando Allan Kardec fala sobre o dever, ele diz: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Mas também o mesmo Kardec que falou sobre o dever também falou de crise. Quando o mal existe, ele não se cura sem crise. Crise interna, crise externa, crise em todos os setores da sociedade, em todos os setores da vida espiritual. Então nós precisamos traçar uma estratégia, a estratégia de como conviver com os conhecimentos que nós já adquirimos. A estratégia da recompensa, a estratégia de sabermos cuidar do ego. O apóstolo Paulo dizia: aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Porque não é tão simples assim. Para perdoar, por exemplo, é preciso ter cérebro. Cérebro é ligações neurais. Nós temos o arqueocórtex, que comanda todo o sistema fisiológico, biológico, e o neocórtex, que é um avançado estágio do córtex. O córtex, ele fica mais na parte frontal. O neocórtex é a parte mais avançada do córtex cerebral. Para que o indivíduo adquira certas virtudes, é preciso que haja também um conjunto de sinapses, de ligações neurais, para que ele aprenda as virtudes. Não dá para o espírito exercitar a virtude se não tiver cérebro para isso. Porque senão ele quer, ele tem vontade, mas não consegue. Aí a gente volta, né? O espírito está pronto e quer, tem vontade, mas a carne é fraca. Onde é que a carne é fraca? No cérebro. Não tem ligação neural. Tadinho, ele quer, mas não dá conta de passar nesse vestibular concorrido. Ele quer, mas ele não dá conta. Ele não tem ligação de sinapse. Ele vai ter que, com a vontade, bater, até que ele consiga essa ligação. Até que ele consiga essas ligações neurais, cerebrais. E uma vez conquistadas, nas próximas encarnações, ele não terá muita dificuldade para perdoar, para ser humilde, para ter paciência, ter esperança, para ser meticuloso, para buscar fazer as coisas da melhor maneira possível, para respeitar, para desistir do mal. Perdoar 70 vezes, 7 vezes é fazer o que a mulher fez, insistentemente, até o juiz atender. E quando o juiz atender, não dizer, graças à minha persistência, é melhor dizer, que bom que ele entendeu que deveria me atender. Sou apenas uma serva inútil. Mas o que significa perdoar as ofensas? Não é deixar para lá, não é esquecer, não dá para esquecer. Até hoje Jesus nunca esqueceu do seu flagelo, da sua crucificação no planeta. A questão não é esquecer. A questão é entender que aquela ofensa foi uma placa de sinalização que nos disse, não vá mais por aí, vá por lá. O adversário, o inimigo, aquele que nos persegue, é uma placa de sinalização da lei divina dizendo, mude de atitude, faça diferente, mude de roteiro. Não continue desse jeito. Então, ao meio do caminho, aquele homem que lhe devia
Aquele homem que devia 10.000 talentos, não soube perdoar quem lhe devia 100 denários. Ele não tinha cérebro para isso. Mas ele achava que o homem devia alguma coisa a ele. Ninguém nos deve nada. Ninguém tem qualquer débito moral para conosco. Mas aí vem a pergunta: e a reconciliação com o adversário? Se formos diante do altar, apresentar a Deus uma oferenda e lá lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra nós, voltemos, disse Jesus, deixa a oferenda diante do altar, reconcilia com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Essa reconciliação não é pagamento de dívida. Essa reconciliação significa: estamos juntos, estamos em evolução, você não me deve nada, fique em paz comigo, porque eu estou em paz contigo. É uma questão de viver fraternalmente. Mas ainda que venha essa conciliação, ainda que venha essa maneira educada de estar com ele, isso não vai tirar o débito, isso não vai sanar o débito, porque o débito é perante a lei divina. Iniciemos a negociação com Jesus conosco mesmo. Primeiro conosco. Primeiro entendendo a nossa natureza. Primeiro compreendendo essa natureza que nós vimos aqui, espiritual e corpórea. Percebendo a natureza social, o ambiente onde nós estamos. Não se pode exigir de uma cidade de 5.000 habitantes o que uma cidade de 1 milhão de habitantes tem a oferecer. Não se pode exigir de um planeta onde a injustiça ainda impera sobre a justiça, um mundo de paz, de fraternidade, de liberdade, de igualdade, de amor, de caridade. Mas podemos fazer isso em nossas vidas, em nossos micromundos. Podemos negociar. Não posso mudar o que não me cabe, mas eu posso mudar o que me cabe. Começando da casa mental, orando, meditando, refletindo. Depois da nossa casa, o lar, a família, o ambiente de trabalho. Isso vai pelas ruas, a nossa cidade. E aos poucos nós vamos percebendo que, embora não tenhamos o dever universal de salvar a humanidade, temos o dever individual de salvar os nossos pensamentos, de cuidar dos nossos sentimentos, de melhorar o nível das nossas emoções. Então, façamos os nossos pedidos, mas vejamos o que nós temos a oferecer. Um dos princípios da negociação é: conheça as suas forças e saiba demonstrá-las. Depois vem o segundo: tenha paciência. Ter paciência é reconhecer o tempo do outro. Nós temos uma palestra que está no YouTube, a paciência. Quando eu estou impaciente, eu assisto a palestra e fico mais calmo. Ter paciência significa entender o tempo do outro. Não chegou o tempo dele. Não se pode exigir da criança o tempo do adulto. Depois vamos nos colocar no lugar de quem está do lado de lá. Um princípio da negociação. Perceba as necessidades do outro. Busque ideias atraentes. Muitas vezes, para fazer uma coisa que não gosta, lavar prato, ideia atraente, ouvir um som. Ideia atraente, lavar o prato na casa da sogra, lavar prato da casa da noiva ou do noivo. Ninguém gosta de lavar carro, mas se você colocar um som, fica legal. E se for para sair com seu amor, você vai lavar muito bem, ainda vai passar cera no carro. Transformar a sua ideia numa ideia atraente. A negociação com Jesus é atraente. Jesus nos trouxe uma proposta nova, mas Ele nos trouxe da forma mais atraente possível. E uma coisa que é interessante no mundo dos negócios é saber fazer concessões. Ceder. Ceder, como o bambu chinês, como a palmeira. O vento vem para cá, você vem para cá também. Vai para lá. Se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Mas tem coisa que não dá para ceder. Tem coisa que não dá para abrir mão. Mas aquilo que for possível,
faça concessão. Quer levar a capa? Dá também a túnica. Você vai de acordo com o que vem. Mas aí nós temos que perceber isso, que a vida, a negociação divina é matemática. É dando que se recebe. O que Albert Einstein dizia: se jogar a bola verde, vai voltar a bola verde. Se for bola laranja, vai voltar a bola da cor que você lançou. Por isso, não vamos desistir de nós mesmos. Não vamos desistir da nossa existência. Porque nós estamos aqui sob o peso de um alto negócio. Não há nada mais difícil e nada mais caro do que uma encarnação. Não há nada mais valioso do que o projeto de uma encarnação para nós espíritos em nossos níveis. Então vamos aproveitar cada minuto, cada centavo, cada momento, cada talento, cada dádiva, e vamos multiplicá-los a serviço daqueles que têm muito menos do que nós. Muita paz a todos e que Jesus esteja cada vez mais em nossas mentes e em nossos corações.